No vídeo de hoje, então, a gente vai aprender sobre determinação de uma função afim e um gráfico de uma função afim. Então, vamos começar com a determinação de uma função afim. Como assim determinar a função? Eu quero saber a fórmula matemática, tá? Eu não sei a fórmula matemática, mas eu tenho duas informações. Então, aqui, ó, determine a fórmula matemática da função afim tal que f de 2 é 5 e o f de menos 1 é menos 4. O que isso significa? Eu quero saber qual é a fórmula da função, né, cujo gráfico passa por esses pontos aqui, ó, por esses pares ordenados x e y. E por esse outro par ordenado aqui, ó, x, y. Ou seja, eu quero saber qual é o gráfico da função que, quando o x é 2, o y é 5, tá? Então, ó, x2, o y 5. Lá em cima tem um ponto, tá? E o outro ponto, quando o meu x é menos 1, o meu y é menos 4. Então, menos 1 para o x, menos 4 para o y, aqui embaixo. E aqui a gente vai ter uma reta, né, ligando esses dois pontos. Então, eu quero saber qual é a função desse gráfico aqui, dessa reta, ok? Então, é isso que a gente vai saber, vai fazer. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, ok? Então, aqui, f de 2 é 5. Ou seja, quando o meu x é 2, o meu y é 5, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Nós sempre vamos usar a seguinte fórmula, tá? A igual f de x1 menos f de x2 dividido pelo x1 menos o x2, tá? Nesta ordem. Pode ser ao contrário, pode ser o f de x2 na frente? Pode, mas aqui embaixo também tem que ser o x2 também na frente, tá? Sempre nessa ordem. Qual f de x você vai pôr na frente não interessa, mas você só tem que cuidar. Se o primeiro foi o f de x1, embaixo tem que ser o x1. Se o primeiro for o f de x2, embaixo também tem que ser o x2, tá? É sempre de parzinho, ó, x1 em cima, x1 embaixo. x2 em cima, x2 embaixo, tá? Mas da onde esse A, professora? Esse A vem aqui da fórmula genérica da função afim, né? A nossa função afim a gente já estudou que f de x igual a x mais b, tá? Então, a gente tá, nesse primeiro passo aqui, procurando quem que é esse A aqui, ok? Então, vamos lá. Então, meu A, eu sempre vou usar essa fórmula. Agora, eu faço assim, ó. Uma dessas duas vai ser o meu x1 e o f de x1, e a outra vai ser o x2 e o f de x2, tá? Vamos seguir na sequência lógica, né? Então, se aqui for o meu x1, né? Esse aqui vai ser o meu f de x1, tá? Dentro do parênteses é o x. Então, esse vai ser o x1. E aqui, dentro do parênteses, vai ser o outro x, que a gente vai chamar de x2, ok? E a resposta, no caso, vai ser o nosso f de x2. Então, vamos lá. f de x1. Quem que é o meu f de x1? Se o x1 eu chamei que é esse primeiro aqui, ó, meu f de x1 é o 5, tá? Então, meu f de x1 é o 5. E o meu f de x2?
Ó, o meu f de x2 é o menos 4. Então, aqui é o menos da fórmula, né? E o meu f de x2 é o menos 4. Não pode confundir os sinais. Dividido por x1. Quem que é o meu x1 aqui, ó? O meu x1 é o 2. 2 menos da fórmula. E quem que é o meu x2 agora? Meu x2 é esse aqui, ó. O negativo 1. Ok? Agora, a gente faz um cálculo aqui agora, bem básico, ó. 5 menos com menos, mais 4, dividido por 2, menos com menos, mais 1, ok? 5 mais 4 dá 9, 2 mais 1 dá 3. 9 dividido por 3 dá 3, ou seja, eu acabei de descobrir que o meu A vale 3, ok? Se o meu A é 3, é um número positivo, eu já sei que a minha função vai ser uma função crescente. Lembrando da aula passada, né? Se o A é negativo, função decrescente. Se o A é positivo, como nesse caso, a função é crescente, tá? Ok, já achamos o A. E para achar o B agora? Para achar o B, a gente vai usar uma dessas duas informações aqui, tá? Eu vou só apagar aqui para não ficar tão poluído e já volto. Voltando. Então, agora a gente vai descobrir o B. Como, professora? Pois bem, vamos partir da nossa função, da nossa lei da função genérica, né? Eu já sei quem que é o meu A. Então, eu vou agora, no lugar do meu A, trocar pelo 3 que eu encontrei aqui. Então, vai ser 3x mais o B que a gente vai descobrir agora. Para a gente descobrir o B, eu vou usar esta informação ou esta, uma das duas, e qualquer uma delas vai dar o mesmo valor, tá? Vamos pegar essa aqui, que tem só valores positivos, então vai ficar mais prático o cálculo, tá? Lembrando que o nosso x, então, é esse que tá dentro do parênteses aqui, tá? Então, ó, o meu f de 2, ó, f de 2 vai ser igual a 3 vezes 2 mais o b. Eu sei que dentro do parênteses tem o x, né? Então, o que eu fiz? Eu troquei, né? No lugar do x, eu coloquei o valor que ele é, que é 2. Troquei aqui e troquei aqui. Mas quem que é o meu f de 2? Ou seja, quem que é a minha resposta quando o meu x é 2? É o 5, tá? Agora eu vou trocar o f de 2 por 5, porque ali tá dizendo que eles são iguais, ó. Então, troquei, f de 2 é igual a 5. 3 vezes 2 é 6, mais b. O 6 eu vou passar para o primeiro membro com o sinal contrário, né? 5, opa, é 6 ali, né? Eu já estava pensando na resposta. A 6 passou para o primeiro membro. 5 menos 6 dá menos 1, igual a B. Encontramos o A e o B. Agora, a gente troca o A e o B na nossa função, na nossa fórmula genérica ali, tá? Então, vai ser f de x igual, o A é 3x, mais o B. Mais com menos vai dar menos, né? Menos 1. É o próprio B que eu coloco aqui. Então, essa aqui é a função, a lei da função afim, tá? Que passa por esses pontos aqui. Agora, eu já sei que
A reta que passa por esses dois pontos é essa reta que tem essa característica aqui, ó, 3x menos 1. E eu posso traçar aqui, tá? Esse aqui vai ser o gráfico da nossa função afim. O gráfico da função afim é sempre uma reta, ok? Agora, observem uma coisa aqui. O B deu o negativo 1, tá? E observem aqui no gráfico que ele cortou o eixo Y exatamente no ponto menos 1, tá? Então, o ponto B de qualquer função afim é sempre a intersecção com o eixo Y, tá? Então, o nosso B deu negativo 1, vai passar cortando no ponto menos 1. Se a gente tiver uma função que o B for 6, por exemplo, x mais 6, então o gráfico ele vai cortar lá no ponto 6 do Y. Vamos fazer o segundo exemplo agora. Determinar a lei da função afim sabendo que f de 2 é negativo 2 e o f de 1 é 1, tá? Então, eu já sei que essa aqui é a nossa função genérica. E a gente vai partir dela, a gente vai precisar dela, né? Aqui, eu já vou começar colocando a formulazinha pra gente determinar o A, né? Vai ser o f de x1 menos o f de x2. Se o x1 eu coloquei em primeiro em cima, eu também coloco o primeiro embaixo, tá? x1 menos x2. Agora, eu determino aqui quem que vai ser o meu x1 e quem que vai ser o meu x2. Vamos seguir a ordem, né? x1 primeiro, x2 o segundo. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, tá? Qualquer ordem vai dar certo, só não se atrapalhar na hora do cálculo. Agora, a gente vai colocar os valores nos seus lugares. Quem que é o meu f de x1? O meu f de x1 é o negativo 2, tá? Então, é o negativo 2. Menos da fórmula f de x2. Quem que é o meu f de x2? O meu f de x2 é o 1, tá? Então, menos 1. Quem que é o meu x1 agora? O meu x1 é o que está dentro do parênteses. Então, vai ser o 2 menos o x2. Quem que é o meu x2? É o que está dentro do parênteses aqui, ó, 1. Ok? A igual. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. 2 menos 1 dá 1. Menos 3 dividido por 1 dá menos 3. Então, eu sei que o meu A vai ser menos 3. O meu A sendo menos 3, ou seja, um número negativo, eu sei que a minha função vai ser uma função decrescente, tá? Porque o A é negativo. Pois bem, a gente já achou o A, agora a gente vai achar o B. Então, coloco o meu A, que é menos 3, lá naquela funçãozinha, né? Então, vai ser f de x igual menos 3, que é o A, vezes o x mais B. Agora, eu escolho uma dessas duas aqui para mim substituir aqui, tá? Vamos pegar a primeira ali. Eu vou só apagar ali para não ficar poluído. Eu vou pegar a primeira aqui, tá? Então, vamos pegar a primeira. O meu x é o que está dentro do parênteses aqui, é o 2. Então, onde aparecer x aqui, eu vou trocar por 2. Então, aqui eu tenho f de 2 igual menos 3 vezes o 2
mais o B. O meu f de 2, ó, o meu f de 2 é igual negativo 2. Se eles são iguais, então eu posso trocar, ó. Então, o meu f de 2 é igual o negativo 2, igual menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais B. Passo o menos 6 para o primeiro membro, com a operação inversa. Menos 2 mais 6 dá 4. Então, o nosso B é 4. Encontrei o B e já tinha o A, né? Então, agora eu já sei quem é a função. Então, vai ser o A menos 3 vezes o X mais o B, que é 4. Então, essa aqui é a nossa lei da função. Agora, a gente vai fazer o gráfico. Então, vamos fazer o gráfico agora. Essa função aqui, eu vou colocar aqui para ficar mais visível para vocês, tá? Então, f de x vai ser igual a menos 3x mais 4, ok? Agora, vamos lá. Lembram do ponto B que eu falei? Ponto B é sempre esse termo independente aqui, tá? O ponto B é o que a gente viu na aula passada, é o valor inicial da função, ou seja, quando o nosso x é 0, ele vai ser o valor inicial. Por quê, ó? Menos 3 vezes 0, 0. Isso aqui seria anulado, né? Sobraria só o 4. Quando o meu x é 0, o meu y seria 4. Ou seja, o nosso gráfico, como eu já falei anteriormente, no primeiro exemplo, ele sempre vai cruzar no ponto B, no eixo Y, tá? Então, o ponto B é 4, eu já sei que ele vai cortar no ponto 4. E como a função afim, o gráfico é uma reta, então, para mim traçar uma reta que passa por esse ponto, eu só preciso de mais um ponto. Ou seja, para mim traçar o gráfico da função afim, basta eu ter 2 pontos, ok? Um eu já tenho. Como é que eu vou achar o outro? Eu posso fazer atribuir, né, qualquer outro valor para o x. Se eu atribuir o 0, vai dar esse ali, é o ponto B. Então, eu vou pôr o 1 agora. Menos 3 vezes 1 mais 4. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Mais 4 vai dar 1. Ou seja, quando o meu x é 1, o meu y é 1. Então, o 1 para x, 1 para y. Já é o suficiente para mim traçar o gráfico dessa função afim, tá? Então, aqui é o gráfico da nossa função afim, ok? E percebam que f de 1 é 1, que foi exatamente o ponto que eu coloquei, né? Ó, quando x é 1, o meu y é 1 também, tá? Mas se eu não quisesse esse ponto, professora, poderia ser outro? Poderia, tá? Então, poderia ser aqui, ó, por exemplo, f de 2, por exemplo. Não, f de 2 já tem. F de 3. Então, f de 3, ou seja, quando o meu x é 3, quanto que vai ser o meu y? Vai ser menos 3 vezes 3, né? Meu x é 3, mais 4. Menos 3 vezes 3 dá menos 9, mais 4 vai dar menos 5. Ou seja, quando o meu x é 3, o meu y é menos 5, ó. x3, y é menos 5. Aqui só faltou o pontinho aqui, ó. Menos 5, mas seria esse ponto ali, ok? Então, é fácil.
para traçar o gráfico de função afim, basta você ter apenas 2 pontos, porque ele é uma reta, então com 2 pontos você traça qualquer reta. Mais um exemplo, agora mais rapidinho aqui, tá? Então, para determinar a função, sabendo que o f de 2 é 9 e que o f de 5 é 15. Só para vocês verem que dá certo, mesmo trocando a ordem dos f e dos x aqui, tá? Então, ó, nos exemplos anteriores, eu coloquei o x1 na frente. Agora, eu vou colocar o x2, tá? Então, eu coloquei o f de x2 na frente e em cima, então eu também coloco embaixo, ok? Sempre na mesma sequência. Agora, a gente determina, ó, quem que é f de x1 e quem que é f de x2. Então, aqui é o x1, aqui é x2. O x1 e o x2 é o que está dentro do parênteses. O f de x1 e o f de x2 são as respostinhas, tá? São os correspondentes desse x aqui dentro, ok? Então, quem que é o meu f de x2? É o correspondente do x2, que é o 15. É a respostinha ali, tá? Quem que é o f de x1? É o 9, ó. F de x1 é 9. Dividido por x2 é o 5, que é o que está dentro do parênteses, menos o x1, que é o 2. 15 menos 9 dá 6. 5 menos 2 dá 3, tá? 6 dividido por 3 dá 2. Então, achei quem que é o meu A. E eu sei que essa é uma função crescente, porque o meu A é positivo, tá? Agora, a gente vem aqui, substitui o A naquela função genérica, meu A é 2. Escolho uma dessas duas aqui para trabalhar agora nessa equação. Vou escolher a primeira. A primeira é f de 2. Então, onde aparece x, eu coloco 2. Tá? O meu f de 2 vale 9. Então, posso trocar aqui por 9. 2 vezes 2 dá 4, mais b. O 4 passa para o primeiro membro. 9 menos 4 dá 5. Ok? Achei o meu A e o meu B. Agora eu já sei quem é a minha função. Então, f de x é igual a x mais o b, que é 5. Se eu fosse traçar o gráfico dessa função, eu já sei que esse gráfico cortaria o eixo y no ponto 5. Vamos fazer mais um exemplo agora sobre o esboço do gráfico. Então, eu quero esboçar o gráfico dessa função aqui, ó, menos 2x mais 3. Como o a é negativo, eu já sei que essa é uma função decrescente, ou seja, quanto mais à direita, mais para baixo o meu gráfico vai indo. Ou seja, ele tem esse sentido aqui, tá? Observando a minha função ali, eu tenho o ponto B, que é positivo 3. Ou seja, eu já sei que no eixo Y, esse gráfico vai passar pelo ponto 3. Tá? Agora, como eu já sei que para traçar uma reta só preciso de mais um ponto, o que é que eu vou fazer? Atribuo para o meu x qualquer outro valor, tá? Vamos fazer aqui, ó. Então, o meu f de x é menos 2x mais o 3. Vamos supor, então, que o nosso x seja 5, tá? 5 não vai alcançar no meu gráfico. Vamos pôr ali 2, tá?
menos 2 vezes o meu x, então vai ser 2 mais 3. Meu f de 2 vai ser menos 2 vezes 2, vai dar menos 4. Mais 3 vai dar menos 1. Ou seja, quando o meu x é 2, o meu y é menos 1. Então, é 2 para x, menos 1 para o y. Já tenho os dois pontos e eu já sei que este aqui é o gráfico dessa função aqui, tá? Para essa semana seria isso. Precisando de ajuda, vocês podem me chamar.